E aí, Bandicorra linda? O gordinho voltou. Depois da nossa vinheta, o canal agora tem vinheta, o canal agora é top. Por falar nisso, deixa o seu like e se inscreve. Depois da vinheta, aula de Química Orgânica com o professor Ítalo, vulgo gordinho. Valeu! Então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar agora toda uma revisão, né, introdução à química orgânica, tá bom? Então vamos começar lá do comecinho, né, sobre a história da química orgânica, como tudo se passou, né, até a gente chegar à química orgânica moderna que a gente conhece hoje, tá bom? Bem, os compostos orgânicos, eles estão presentes em nossa vida diária. Isso aí basta nós abrirmos um armário dentro de casa que aí nós vamos encontrar várias substâncias orgânicas, como por exemplo o álcool comum, né? C2H6O, que é o famoso etanol, tá bom? O etanol, o álcool etílico, ele hoje está sendo muito usado, a gente sabe bem disso, para fazer limpeza de superfícies, né, higienização, porque ele é muito eficiente na destruição de micro-organismos, tá bom? O vinagre também, que é o conhecido como ácido acético, tá bom? Que ele é muito comum e muito encontrado nos nossos armários, que é usado como tempero, principalmente para salada, para comida em geral, tá bom? Esses aqui são dois dos exemplos que a gente tem de substâncias orgânicas, mas a gente pode botar muitas outras que são usadas como alimentos, né? E também usadas em limpeza na nossa casa, por exemplo, tá bom? O petróleo, né, e os derivados dele, basicamente eles são também substâncias orgânicas. O petróleo, ele é muito conhecido e muito utilizado pelo homem, né? E principalmente no uso de embalagens, na produção de plástico, né, embalagens, né, e são derivados do petróleo, para quem não sabe. Também na produção de tubulações de esgoto, canos, por exemplo, né, o PVC. E também na produção dos derivados que são usados como combustível, como óleo diesel, a gasolina, tá? São derivados do petróleo que são muito utilizados pelo homem. Então, ainda na pré-história, né, essas substâncias já eram utilizadas pelo homem para a produção de calor, né? Ou seja, para atear fogo, né, e usar o fogo para a realização das suas atividades diárias, principalmente para cozinhar, por exemplo, né? E também na realização de pinturas no corpo, né, as tintas eram produzidas a partir de compostos orgânicos, principalmente de vegetais, né? E até hoje são, né? Muitas tintas de coloração de tecido usadas na indústria, né, elas são retiradas são substâncias orgânicas retiradas de vegetais principalmente, né? Também é usado em cerâmicas e nos desenhos das cavernas, como vocês podem ver nessas figuras. Desde os alquimistas eram os primeiros químicos, né? As primeiras pessoas que tinham algum conhecimento de química e que por muitos eram tratados como feiticeiros, né? Por ter esse conhecimento e saber utilizar, manejar as substâncias orgânicas, eram tidos como magos, né? Mas eles foram os primeiros no século XVI, né, utilizar técnicas de extração de substâncias. E essas, ao longo do tempo, elas foram sendo aperfeiçoadas. Por exemplo, do limão extraía-se o ácido cítrico, né, C6H8O7, e das gorduras extraía-se a glicerina, que a glicerina era utilizada e ainda é utilizada pelo ser humano para várias atividades. Esse nome glicerina não é estranho, né? Principalmente, por exemplo, na composição de sabões, né, de sabão, e detergentes, ela ainda é utilizada, né? Além de cosméticos, né? Em 1777, Bergman, ou Torben Olof Bergman, introduziu a expressão compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, de acordo com Bergman, ele dividiu os compostos em dois, orgânicos e inorgânicos, sendo que os orgânicos eram substâncias extraídas dos organismos vivos, enquanto que os inorgânicos, substâncias retiradas do reino mineral. Vejam que em 1777 ainda tinha essa confusão, onde você tinha substâncias minerais, né, dentro de um reino.
O que a gente já sabe hoje na biologia, por exemplo, né, que mineral não é um reino porque não é considerado ser vivo. Então, não pode ser considerado um reino. Juntamente com a distinção proposta por Bergman, né, anteriormente, em 1777, desenvolveu-se a concepção de que um simples composto orgânico não poderia jamais ser sintetizado pelo homem, haja visto que a produção desses compostos seria necessária a existência de uma força vital. Então, naquele tempo, você não tinha muito conhecimento, nem à disposição materiais de laboratório tecnológicos e tudo, e você não tinha muito conhecimento sobre as moléculas, as partículas menores, né, os átomos. Então, foi introduzida uma teoria de que existia uma força vital dentro das substâncias originadas a partir de seres vivos. E aí foi uma teoria que perdurou por um bom tempo, né, e que foi proposta por Berzelius, né, Johannes Jacob von Berzelius, no ano de 1807. Ele propôs essa teoria, que é a teoria do força vital, ou simplesmente chamada por muitos, né, de vitalismo, onde tudo que vinha de organismos vivos tinha essa força vital. Só em 1828, né, 21 anos depois, as pesquisas em química orgânica foram um pouco mais ampliadas, principalmente após a descoberta de Wöhler. Wöhler, um alemão, né, ele usou uma reação simples, que foi a submissão do cianato de amônio ao calor, esse símbolozinho que parece um triângulo, quer dizer calor, tá? Ele submeteu o calor, ou seja, aqueceu, e transformou o cianato de amônio em ureia, tá? Então aí ele percebeu que não existia força vital nenhuma, e que sim, as substâncias, elas poderiam sim, mesmo as de origem animal, poderiam ser transformadas pelo homem. Então a teoria de Berzelius ela começou a ter uma, digamos assim, uma queda na sua concepção, tá? Hoje, o que temos como conceito da química orgânica? O que é química orgânica? Ela é um ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono denominados de compostos orgânicos. Ou seja, a química orgânica hoje, a química orgânica moderna, ela é específica, ela, digamos assim, ela se dá o cuidado, né, a especificidade de estudar principalmente o elemento carbono, né, e os compostos que são a ele ligados. Cuidado só para perceber algumas situações. Algumas substâncias que têm o carbono na sua composição, ela não é pode não ser uma substância orgânica. Como assim, Ítalo? Toda substância orgânica, ela tem o carbono na sua composição, mas nem toda substância que tem o carbono, ela pode ser considerada uma substância orgânica. Repetindo, toda substância orgânica tem o carbono na sua composição, mas nem toda substância que tem o carbono na sua composição pode ser considerada substância orgânica. Percebam isso, tá bom? Fiquem atentos a isso. Importante. É o que eu já vinha dizendo, né? Alguns compostos que contêm o carbono, eles não são compostos orgânicos. Eles são chamados, recebem um nome especial de compostos de transição. Entre eles, o cianato de amônio, que a gente acabou de ver no experimento de Wöhler, o gás carbônico, o ácido cianídrico, HCN, o monóxido de carbono, são todas substâncias que têm o carbono na sua composição, mas não são compostos orgânicos. São chamados de compostos de transição, tá bom? Cuidado nisso. Então, propriedades gerais. Nós podemos ver que, primeiro, o carbono. O carbono, ele tem na sua composição, na sua atribuição, no seu elemento, né, a capacidade de formar ligações covalentes, né, e sem cargas de íon. Por isso, os compostos orgânicos eles não são bons condutores de eletricidade. Então, os compostos orgânicos geralmente não são condutores de eletricidade, tá bom? Geralmente. Sempre na química eu uso esse termo geralmente porque sempre existem algumas exceções. Ponto de fusão, ponto de ebulição e estabilidade térmica. Quanto a esses
essas especificidades ou essas características, as substâncias orgânicas elas apresentam baixo ponto de fusão e ponto de ebulição, ou seja, rapidamente eles fervem, né, por serem moleculares, com atração entre suas moléculas reduzida. Então, a atração entre as moléculas é muito reduzida, eles são facilmente quebrados devido à ausência de cargas elétricas. O açúcar, por exemplo, é orgânico e o sal inorgânico. Então, o açúcar, a sacarose, ela é uma substância orgânica, enquanto que o sal de cozinha normal, o cloreto de sódio, ele é inorgânico. O sal, apresenta maior estabilidade térmica, ou seja, é mais difícil de ser quebrado. Então, mesmo em temperatura elevada, ele demora a quebrar a molécula. Já o açúcar, facilmente ele derrete. Isso é fácil provado, é só a gente colocar o açúcar para derreter numa panela, por exemplo, que a gente vai ver isso facilmente. Bom? Quanto à velocidade de reação, né? Nos compostos orgânicos, a velocidade é geralmente lenta e precisam de substâncias que auxiliem ao aumento dessa velocidade, que são chamados catalisadores. Como exemplo, nós temos a hidrogenação de óleos, que melhora a estabilidade do óleo e modifica a sua textura. O professor quer isso, traduz. Por exemplo, transformar o óleo em maionese, por exemplo, tá? O óleo de cozinha em maionese. Você precisa de uma hidrogenização, ou seja, acrescentar hidrogênios na molécula para ele ficar uma substância mais estável, digamos assim, mais robusta, mais densa, tá? E também que modifica a sua textura. É só a gente perceber que o óleo é a textura mais líquida, ao passo que a maionese, por exemplo, é uma textura mais densa, né? Uma hidrogenação completa, ela modifica a textura do óleo, endurecendo para produzir, por exemplo, no caso eu citei anteriormente a maionese, mas pode ser também a margarina. Por isso que tem para vender no supermercado, por exemplo, aquela gordura vegetal hidrogenada. O que é aquilo? É justamente óleos vegetais que passam por esse processo de hidrogenação para ficarem na saída da textura, digamos assim, líquida para a textura mais sólida. Quanto à solubilidade, a maioria dos compostos orgânicos é pouco solúvel e insolúvel em água. As mãos, por exemplo, as mãos sujas de graxa, né, que elas devem ser lavadas com um solvente orgânico. Ou seja, para você retirar uma determinada substância orgânica, você tem que usar o que a gente chama de solvente orgânico. Vou dar um exemplo bem rápido. Qualquer substância que é inorgânica, ao lavarmos as mãos ou qualquer parte do nosso corpo ou qualquer objeto com água, ela vai sair. Ao passo que, se nós sujarmos, por exemplo, uma vasilha de plástico, né, com margarina, um exemplo bem simples, você precisa de um solvente orgânico. Por isso nós temos, por exemplo, os detergentes, que são capazes de quebrar essas moléculas, né, fazer a emulsificação, que é a quebra da molécula orgânica e dissolver a gordura. Entendeu? Por isso que nós usamos detergente para lavar louça, por exemplo. Então vamos aos elementos. Isso é digamos que é o mais importante da nossa aula, do nosso vídeo de hoje. É uma regrinha simples que eu utilizava na minha época de aluno e uso até hoje e repasso para vocês, meus alunos. Os elementos constituintes das substâncias orgânicas são os organógenos. Eita, qual é que não sei essa palavra? Organógenos, né? C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio. E em menor frequência, P, né, que é o fósforo, e S, que é o enxofre. Resumindo para vocês, eu costumo dizer para meus alunos que as substâncias orgânicas, elas são compostas pelos SHOPs. Nomes engraçados SHOPs. Ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Beleza? As fibras sintéticas, alimentos cosméticos, medicamentos, combustíveis, são vários exemplos, né, de produtos, né, que envolvem várias substâncias, mas em que o principal componente componente orgânico dessas substâncias é o carbono. Então, é bem simples. Qual é a principal
principal elemento das substâncias orgânicas, o carbono. Então, por isso que muitos professores que eu já tive, né, e eu também repito essa mesma frase, a química orgânica é conhecida como a química do carbono, porque obrigatoriamente, como disse para vocês, toda substância orgânica ela tem o carbono na sua composição, tá bom? Então, relembrem, enfatizem, o carbono é o principal elemento da química orgânica, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje, nós fizemos um pouquinho do resumo da introdução sobre química orgânica, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar especificamente sobre esse rapaz aqui, tá? O carbono. Beleza? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Sigam o canal, deixa seu like. Valeu, abração, bando de cor linda.